Olá a todos os estudantes da segunda série do ensino médio. Eu me chamo Naomi e é um prazer ter vocês aqui para mais um dia de aula. Agora, a gente vai ter uma aula de tecnologia e inovação com o professor Wilson Amaral. Olá, professor, tudo bem? Olá, Naomi, tudo bem? Hoje a gente vai bater um papo sobre um tema muito interessante, que são as narrativas, mais propriamente falando um pouco sobre as narrativas digitais. A gente vai tentar, no final dessa aula, propor um desafio para os estudantes, que você fique atento, que você acompanhe aí cada momento dessa aula que começa agora. A gente vai falar um pouquinho sobre o que são narrativas digitais, né? E essas narrativas digitais, elas ajudam a gente a contar essa história em um novo momento. Por que pensar em narrativa digital, acho que agora, nesse momento histórico? Porque a gente vive um momento diferente e que a gente está concentrado em casa, que a gente não consegue sair. Então, pensar nas narrativas digitais, pensar nessas histórias dentro de casa, é um ambiente propício para contar várias histórias. Quem não tem nenhuma história para contar? O que são narrativas digitais, é o que a gente vai falar um pouquinho sobre hoje. O texto teatral e narrativas digitais, quais são as semelhanças. Duas formas de representar uma narrativa digital, áudio e vídeo. A gente vai concentrar-se basicamente nesses dois eixos, né? O que é uma narrativa em áudio e o que é uma narrativa em vídeo. A gente passa um pouquinho pelo teatro, porque eles têm uma relação com a forma de contar uma história, o modelo de contar uma história. As narrativas digitais, elas são, na verdade, o que a gente chama de storytelling, né? Histórias contadas através de uma tela, ou histórias contadas através do áudio. Elas começam, a gente for pensar em narrativa digital, elas começam lá com a radionovela. A radionovela, então, ela é precursora daquilo que vai ser as narrativas digitais. Depois a gente vai ter as narrativas digitais sendo contadas no cinema, sendo contadas posteriormente nos canais de reprodução, lá no YouTube. A gente vai ter vídeos que são narrados dessa forma. Mas elas começam lá com a radionovela, que são aquelas histórias contadas em áudio. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente pensa no homem, o homem é um ser social. Todo mundo tem uma história para contar. Se eu for pensar assim na nossa história, hoje eu tenho uma história para contar, que é uma história diferente da história de ontem. Ontem me aconteceram outras coisas. Mesmo estando em casa, as nossas histórias elas acontecem. Pode ser uma história engraçada, uma história triste, uma história feliz, uma história infeliz, mas essas histórias elas estão sendo contadas o tempo todo, então elas permanecem. E a gente conta histórias em todos os lugares. Era uma vez. O que lembra a gente quando vem essa frase? O que lembra você, estudante, quando você escuta essa frase? Né? O que te faz pensar quando você escuta essa frase, era uma vez? Né? Tem um seriado lá, Once Upon a Time, né? O que lembra essa história? Era uma vez. 3 minutinhos para vocês pensarem e responder para a gente. Volto com vocês no chat.
Então, o chat tem muitas respostas aqui. Grande parte dos estudantes fazem. Ah, o Era uma Vez lembra o conto de fadas. Aí muitos citaram a Cinderela, a Luísa citou o Chapeuzinho Vermelho, o Carlos citou a própria série que você citou no início da aula, né? Once Upon a Time. Turma do Chaves, Histórias da Infância. Era uma Vez despertou uma série de lembranças dos nossos estudantes. Todas essas histórias têm em comum uma coisa, né? Elas são histórias não verdadeiras, né? A gente tem que lembrar que as narrativas do nosso dia a dia, elas estão separadas em dois formatos, né? Primeiro, história verdadeira, que é aquela história baseada naquilo que é real, a história não ficcional. Tem muito filme que é baseado na história da vida de alguém, conta a história da vida de alguém, narra a vida de alguém, e essa história é uma história verdadeira. A história da sua vida, de repente, ela pode virar um filme, porque ela é uma história verdadeira, ela está acontecendo. Você é o ator principal, você é o protagonista dessa história, que acontece num momento totalmente diferente, né? A gente está falando de um momento de pandemia, que você vive agora de uma forma diferente, ninguém viveu isso na história, aluno do ensino médio, passando por essa situação, por essa circunstância. Ninguém teve aula ainda mediado por tecnologia, graças à tecnologia nós estamos participando da aula, interagindo. Esse é um movimento histórico novo, é algo que a história foi inaugurada por vocês. Não vai acontecer da mesma forma. Pode acontecer outras coisas de forma diferente, mas da mesma forma ela não vai acontecer. Essa é a história verdadeira. E tem a história não verdadeira, que tem um cunho pedagógico, que tem um cunho, na verdade, educativo, que serve para transmitir um conhecimento. A gente tem que lembrar que a nossa história, e essa história é a história real, ela não separava a adolescência da infância. Não havia essa separação. Essa separação histórica é algo novo, é algo inaugurado pela modernidade. Não se tinha um adolescente. A criança deixava de ser criança e se tornava adulto. Se vocês olharem os retratos, aqueles quadros antigos, essas crianças elas estavam retratadas ali como adulto. E você tem a transição da adolescência sendo inserida na história. E as narrativas, essas ficcionais, né? Tem gente que colocou aqui Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neves. Você tem essas histórias ilustrando a história que é uma história que tem um cunho pedagógico para te ensinar. De repente, não siga estranhos, não ouça ninguém, não vá por aquele caminho. Claro que para se tornar cinematográfico, as pessoas adaptaram essas histórias, elas sofreram uma adaptação, e aí você tem lá o que a Tainara está perguntando. Né? A Tainara está perguntando assim, ó, porque toda história tem um final feliz. A minha pergunta eu devolvo para vocês. Será que a gente quer um final feliz para a nossa história? A gente não quer um final feliz, né? A gente gosta de ouvir um final feliz na nossa própria história. A história da nossa vida, na verdade, a gente busca sempre um final feliz. Se você tem um problema, você não fica sentado esperando o problema se resolver sozinho. Você vai atrás, batalha, busca, luta para resolver esse problema, que é um problema histórico. Mas por falar em estrutura dessa história da nossa vida, a gente pode observar que toda a história ela tem lá o narrador, quem conta a história, quem escreve essa história, a personagem, quem participa da ação. No caso da história da sua vida, a personagem principal, ela é você. O tempo, ele é um tempo cronológico ou um tempo psicológico? É o tempo do relógio ou é o tempo das memórias? Quando a gente pensa em tempos de memórias, a gente tem que pensar assim, tem dias que parecem que duram para sempre. E tem dias que passam muito rápido porque realmente são dias muito felizes. São dias que se prolongam por causa da questão da felicidade. O espaço, qual que é o lugar que se passa a história? Hoje o melhor lugar para contar a história é a nossa sala, é o nosso quarto, é a nossa casa, porque é o espaço que a gente está observando, olhando ali. O enredo, qual que é a situação inicial dessa história? Qual que é o problema que aparece? Qual que é o conflito? Qual que é o ponto alto dessa história? E aí vale a pena lembrar que nas histórias cinematográficas você tem vários pontos altos, né? Você tem um ponto alto, depois desse momento de tensão que tem uma grande descoberta, a transformação de alguma personagem, a mudança de postura e de atitude, você tem uma nova narrativa. Para que se cria esse efeito de mudança? Para que você realmente consiga prender a atenção daquele que é o espectador, quem está assistindo a história. A gente vai falar um pouquinho agora sobre as semelhanças do teatro e dos textos que são feitos de narrativa digital. O teatro ele tem uma fala, então você tem as falas do personagem, o que a gente chama de texto principal, né? A fala da personagem, ela é o texto principal. Mas você também tem o texto secundário, que são as rubricas, que elas indicam qual o movimento dos atores,
qual é o gesto, quais são os cenários, os adereços, o figurino. Tudo isso ajuda a contar a história. E você tem elementos ali dentro do cinema que vão ajudar a contar a história, assim como no teatro. A iluminação, a sonoplastia, o som do fundo que você vai ouvir em determinada cena, ele vai ajudar você a contar uma história. Faz a composição daquilo que a gente chama de cenário total da história, né? Não é só o ator, é o ator junto com uma outra personagem, junto com um cenário que ajuda a contar uma história. Agora eu tenho uma perguntinha para fazer para vocês. A gente está falando de história, mas muito provavelmente vocês já ouviram falar em radionovela. A gente tem aqui, inclusive, dentro da Secretaria de Educação, um festival, vamos dizer assim, digital, que é o Mediação em Linguagem de curtas e podcasts, né? Você vai contar a história através de 1 minuto, né? A Mediação em Linguagem conta histórias através de 1 minuto. E a minha outra pergunta é o que é podcast, né? Talvez a gente tenha que pensar nessa relação e se a gente já ouviu falar sobre ator de voz e qual que é a importância desse ator de voz. Fica a pergunta para vocês. A gente volta daqui a 3 minutinhos aqui no chat. Oi, gente, voltamos aqui no chat, muitas respostas. O Vitor Hugo e o Yuri, eles citaram que o ator de voz seria o dublador. Eles entendem que o dublador seria esse ator de voz. E os dubladores de filmes, de desenhos, são esses atores de voz. Sobre a radionovela, eles colocaram que é uma novela que é transmitida via rádio, uma novela antiga. E sobre o podcast, são programas, só com áudio. Muitos responderam isso. Tem uma coisa legal, né? Vamos falar primeiro sobre a questão da radionovela. A radionovela tem uma importância muito grande para a televisão, por incrível que pareça. Muitos atores que eram atores de radionovela, né, que a gente chama de ator de voz, eles acabaram se tornando atores da televisão. Então a gente vai ter personagens ali que eram interpretados na fala, inclusive houve um certo espanto, né? Porque você escutava a voz, não via a pessoa e de repente você começa a ver aquela imagem e tem a questão da mudança. Então você tinha ali os atores que eram atores de voz, mas hoje em dia há uma especialização, há formação para atores que são atores de voz, que atuam como dubladores. Inclusive muitos deles fazem mais que um personagem, porque eles conseguem através da mudança da voz, a alteração da voz ali, interpretar diversos
esses personagens. E aí eles fazem, tanto para os desenhos, né, a gente tem que pensar nos desenhos, nos filmes, nas séries que são transmitidas, que você não tem a questão da legenda, você tem uma pessoa que é o ator de voz que faz a dublagem. Porque mais que dublar, né, ele tem que adaptar aquele conteúdo para que o movimento da boca caiba dentro daquele movimento do som que a personagem emitiu. Então ele tem que conciliar isso, ele tem que fazer essa observação. Ele olha o ator, vê qual é o movimento da boca e faz essa adaptação. Claro que você tem um roteiro ali, tem alguém que escreveu e adaptou essa fala, que fez a transposição, que busca dentro do que a gente chama de língua uma certa neutralidade, né? Porque não dá para você colocar uma gíria de repente ou uma palavra que é só entendida em um estado, em determinado município de uma cidade do nosso país. Então você tenta buscar a neutralidade nas palavras, e aí você tem essa transposição. Teve gente que comentou aqui sobre a questão do podcast, né? O podcast ele pode ser feito por um ator de voz também. Se é um podcast que tem o cunho da radionovela. A radionovela tem uma diferença do podcast, porque a radionovela normalmente ela acontece ao vivo. Então você tinha a cena ali sendo interpretada ao vivo, equipamentos sonoros reproduzindo de repente o som de uma chuva, o som de um trovão, um cavalo cavalgando. Você tinha gente fazendo esses sons e emitindo esses sons, sendo feito ali ao vivo. Hoje com a radionovela você tem uma biblioteca de áudio lá no YouTube ou em qualquer outro lugar, você pode até captar esses sons de forma espontânea, né? Gravar de repente um áudio de uma porta rangendo, abrindo a porta batendo e inserir esse áudio na sua produção. Mas você tem bibliotecas lá que contam com essa produção de áudio, você pega o YouTube mesmo, tem lá a biblioteca de áudio, que são bibliotecas de áudio gratuita. Sobre a questão que ela colocou aqui que a avó gostava da radionovela. Então, muita gente pegou a era da transição do rádio para a TV, que é os anos que realmente foram muito significativos e grandiosos. As pessoas que acabam ouvindo na televisão, ouvindo no rádio e vão ver na televisão, vão assistir aquela interpretação na televisão. E tem uma coisa engraçada sobre a televisão, é que o teatro, as primeiras novelas, elas aconteciam ao vivo também. Elas eram encenadas em um teatro e havia transmissão dessas novelas. Tem alguma coisa para comentar, Naomi? Primeiro, né, agradecer, né, o engajamento, todo mundo respondendo as perguntas rapidamente, e muitos colocaram essas lembranças mesmo, de que as mães gostavam da radionovela ou das avós, e também de podcast. Eles citaram alguns podcasts que eles acompanham, né, pelas plataformas de streaming, e eles gostam bastante de podcast. Sim, eu acho que é uma forma nova de se consumir conteúdo. Quando a gente fala em consumir conteúdo, é de aprender coisas novas, né? O vídeo está aí, a gente aprende várias coisas, você tem tutorial, instruções, filmes para assistir, mas através de áudio também é uma coisa nova, porque você pode aprender fazendo tarefas manuais que a TV não foca a atenção. Se você está assistindo a televisão, de repente, você precisa ter atenção dedicada àquele programa. Já no áudio, não. Você consegue dividir essa atenção ouvindo áudio, executando uma tarefa manual, fazendo qualquer outra coisa. Você consegue conciliar tanto o áudio quanto o vídeo. E aí vamos lá para alguns passinhos básicos, né? Quando a gente está pensando que vai ser uma aula um pouco instrucional, como é que eu faço para escrever uma história? Como é que eu faço para escrever um podcast? Como é que eu conto essa história? Primeira coisa, eu vou escolher um tema, né, dessa história. Você pode falar, por exemplo, da questão da pandemia. Você pode falar dessa questão, como é que vai ser esse mundo novo pós-pandemia, esse mundo novo com interações sociais cada vez mais aprofundadas por meio da tecnologia. E aí você vai pensar, elaborei o roteiro para produzir. E aí eu vou começar a gravar, eu vou ter que pensar em qual o tom de fala, qual a entonação. Hoje você tem a facilidade de conseguir gravar áudio, mesmo não estando presente. Um pode enviar o áudio para o outro, de repente, pelo WhatsApp. Você pode formar um grupo ali, colocar o nome do seu grupo, Rádio Novela Tal, e você consegue gravar esses áudios. Se tiver alguém que tem mais facilidade, vai te ajudar a juntar esses áudios, e aí você formula. Segunda parte, selecionar o equipamento. Selecionou o equipamento, se você tem um gravador de áudio, ele é bom para ser utilizado, mas se você não tem, o seu celular serve. E vale uma dica, né? A gente grava com o microfone do celular, que é um microfone sem conectar o fone, aquele microfone aberto, né? Ele tem um som mais aberto, ele capta o som do ambiente. Captando o som do ambiente, você vai captar o ruído, toda a poluição sonora, que às vezes não vai compor a paisagem sonora daquilo que você está produzindo. Porque sim, a gente tem que pensar que o áudio compõe uma paisagem sonora.
Se eu quero falar de uma floresta, eu posso colocar, de repente, no fundo do meu áudio, passarinhos cantando, o vento tocando folhas, e aí eu componho a paisagem sonora, que vai dar luz à imaginação daquelas pessoas. O terceiro passo, se eu gravei, eu parto para a edição. E essa edição, eu tenho que pensar que eu posso gravar esse som de duas formas. Esse som ele pode ser monofônico, que ele é gravado em um lado só, ou ele pode ser o som estéreo. Sim, o seu celular ele grava de forma monofônica, ele grava de forma estéreo também. Ele separa, na verdade, em dois canais de áudio. Se você pensar, às vezes você está ouvindo uma música e determinado som é reproduzido de um lado, ele passa para o outro lado do fone, e aí você consegue ouvir. Dá para você brincar com isso em certos aplicativos e separar. De repente, uma pessoa fala uma palavra de um lado e a outra pessoa fala a palavra do outro. E aí você tem reprodução sonora, você simula um diálogo ali. No cinema, de forma geral, são gravados mais canais. Então você tem lá vários canais gravados no cinema e essa reprodução do áudio ela é mais precisa. Às vezes na sala de cinema você tem 5, 6, 7, 8 caixas que reproduzem esse som e dão a noção de movimento, de um carro passando, de um helicóptero se movendo, e você tem a trajetória do objeto ali também através do som, porque o som ajuda a compor uma história. Ele é parte importante disso. Se a gente vai gravar um vídeo, a gente tem que pensar em alguns elementos. Quando a gente fala assim, luz, câmera e ação, a gente esquece às vezes desses elementos que são principais para contar uma história, né? Dicas de boa iluminação, às vezes a gente precisa estar num dia claro, bem iluminado, se a gente não tem a iluminação artificial. E aí eu preciso às vezes de uma câmera. Vale lembrar que hoje a gente tem nos celulares câmeras que são possíveis contar uma história. Você consegue, através da câmera do celular, contar várias narrativas. Só que para contar essas narrativas, você tem que fazer ação. E essa ação ela tem que ser descrita no roteiro, né? Qual é o posicionamento da câmera? Qual o movimento que essa câmera vai fazer? Existem vários vídeos na internet contando isso para a gente. Se a gente pensar em plano, eu coloquei alguns exemplos, né, de plano de fotografia. A gente utiliza alguns desses exemplos para contar a história do nosso dia a dia. Você está lá no Instagram, você já deve ter tirado fotos de plano inteiro, né? Você deve ter tirado fotos de plano americano. Você deve ter tirado fotos que o plano é o detalhe, que é o foco. Então a gente já utiliza essas imagens. Há diversos planos para contar uma história. Então a gente vai selecionar qual é o plano mais adequado. É claro que eu estou falando aqui rapidamente, isso é em caráter de exemplo. A gente vai procurar estudar e pensar qual é a melhor forma de contar a história. Representando uma narrativa digital. Vimos o que é uma narrativa digital e refletimos sobre o papel da tecnologia na nossa vida. Agora a gente vai colocar a mão na massa. Então a gente vai produzir. E aí fica uma pergunta para vocês. Qual que seria a melhor história para se contar agora? Qual que seria a melhor história para contar? Ou outra pergunta, né? Qual que é a melhor história da sua vida? Eu sei que são em poucas palavras, mas se você conseguir colocar aí qual é a melhor história da sua vida ou qual história poderíamos contar agora. Vou dar 3 minutinhos para vocês responderem e a gente volta aqui, tá bom? Obrigado.
muita participação aqui no chat. O Igor e muitos outros estudantes também citaram que iriam fazer sobre esse momento de pandemia, sobre as aulas online, sobre o que eles estão fazendo na quarentena. A Yasmin falou que faria sobre a literatura. A Tamires falou que sobre a adolescência dela e dos colegas, que tem muitas histórias legais. Também tem muita gente falando sobre um filme sobre comida. Outros estão falando sobre filmes das aulas online com os colegas, como eles estão interagindo nesse momento. Outros falaram que vão fazer filme de futebol. Então, são temas variados. O importante aqui, na verdade, é pensar numa história para ser contada, né? Quando a gente pensa na adolescência, ela é uma história bem bacana. A minha adolescência foi bem diferente da adolescência de vocês, né? O uso da tecnologia ainda não era tão disponível para todo mundo. A educação ela estava caminhando para se tornar uma educação acessível. A gente teve a democratização da educação pós a década de 90. A gente tem um acesso à educação que é universal para todo mundo mesmo. E essa transformação. Agora vocês são alunos no ensino médio, vivendo uma pandemia. Muitos de vocês estão perto do Enem aí. Tem aluno que estava se preparando já, estudando no cursinho no segundo ano. Às vezes teve que abandonar o cursinho, abandonar e procurar incluir uma nova rotina de estudo, né? A literatura, tem muita gente que é fascinado por a literatura, fazer adaptações literárias em casa. Será que é possível contar uma história só, de uma forma? A gente tem que lembrar que a gente tem vários formatos de texto e literatura. Por que não pegar uma crônica que tem um único personagem, que interage em um único espaço, em um movimento e contar uma história? E esse vai ser o desafio nosso daqui a pouco. Guardem esse desafio. Também sobre a questão da pandemia, dá para a gente contar muita história, né? Gente que estava distante, que se aproximou, gente que saiu da nossa cidade, foi embora para outro lugar, gente que não está respeitando a pandemia, infelizmente, fiquem em casa. É muito importante que vocês fiquem em casa, porque a gente está trabalhando aqui para que vocês permaneçam, a gente está tentando atender da melhor forma, mas é de pensar nesse modelo também. E são histórias que são feitas para serem contadas. O importante é pensar que essas histórias elas têm que ter um final feliz, né? A gente vive num mundo de tanta infelicidade, de tanta tragédia, que contar histórias com um final feliz faz com que a gente busque esse movimento de infelicidade. A gente está falando de conquista profissional, né? A Sara fala assim, ó, falar de uma história que seria sobre a conquista profissional, né? Buscar a conquista profissional, o seu objeto de desejo, né? Por que não contar história? Na verdade, o tempo todo nós contamos histórias. Nós falamos da nossa vida, falamos do nosso cotidiano. Não há vida sem história, não há vida sem movimento. Tem uma pergunta que é isso: como a tecnologia pode contribuir para o cotidiano melhor? E essa pergunta ela vai ficar assim, ó. Já ouviram falar do Bob? Bob é um personagem lá da Secretaria da Educação. A minha pergunta é, se vocês conhecem o Bob, vamos pensar em uma história que o Bob poderia ser inserido. Como é que seria essa história? Como é que ela iniciaria, né, essa história? E aí eu vou dar um minutinho para vocês pensarem, se vocês ouviram falar no Bob ou não, a gente volta. Respondam para mim se vocês conhecem o Bob ou não. A gente já volta. Tá meio a meio, né? Teve muita gente que colocou aqui no chat que
não conhece o Bob, teve gente que conhece, teve gente que falou que isso era o Bob Esponja. Não, não é esse personagem. É um outro personagem que surgiu na pandemia também. Ele nasce no meio da pandemia. É o personagem que está lá no site do Centro de Mídias, que ajuda a responder as nossas dúvidas, né? Ele ainda está aprendendo, né? Ele está sendo alfabetizado, educado, mas ele já sabe responder várias perguntas. Então você pode pegar o Bob e de repente trazer para essa história sua. Ah, então aqui o pessoal estava realmente com dúvida quem era o Bob, né? Então lá no site do Centro de Mídias vocês podem conhecer o Bob e tirar umas dúvidas lá. O Vitor, ele coloca que o sonho dele é ter podcast. E outros estudantes também colocaram que eles têm esse sonho de trabalhar com dublagem e com essa narrativa digital. Quais orientações você daria para eles, dicas, para eles começarem nessa trajetória do projeto de vida? E a Gabriele pergunta, uma narrativa digital pode ser feita sem áudio? Responder a primeira pergunta, né? Como é que a gente começa a trabalhar com vídeo? Primeira coisa, estudando, né? A gente tem várias escolas, por exemplo, em São Paulo a gente tem a SP Escola de Teatro, que fornece cursos gratuitos para estudar teatro, né? Normalmente a gente pensa que produzir vídeos dá para se produzir de forma amadora, sim, mas sempre o estudo especializado ele é bom. Então a questão investir em estudo, pensar numa escola de cinema, uma escola de teatro, depende do que você vai fazer. A SP Escola de Teatro ela fornece os cursos de fotografia, cenografia, figurino, atuação. Então você tem vários cursos que focam nessa área. E um mecanismo de aprender bastante coisa é utilizando pela internet. Rafael está perguntando aqui um pouco sobre a questão da posição da câmera, qual que é a melhor posição para a câmera para se filmar e fotografar. Isso depende da forma que eu vou contar a história. Às vezes a história, dependendo do plano que você vai contar, você posicionar a câmera no chão para mostrar os pés do personagem, ela vai te ajudar a narrar, vai te ajudar a contar a história. A Luana está perguntando qual que é o melhor aparelho para se gravar o podcast. O melhor aparelho é aquele que você tem em mãos, Luana. Se você tem o seu celular, ele já é o início para se contar uma história. A gente fica pensando em comprar equipamento e não produz, né? Às vezes compra um amontoado de equipamento, deixa lá jogado, não faz nada com aquele equipamento. Então o melhor equipamento é aquele que você tem. Mas tem uma dica, eu posso melhorar a qualidade do meu áudio com aquele equipamento. Lembra que eu falei lá do fone? Então o fone de ouvido é uma forma de você conseguir captar o áudio do celular de forma de melhor qualidade. Depois você pode pensar em investir no equipamento, microfone um pouquinho mais barato, mas a ideia é que você consiga produzir uma história com aquilo que você tem em mãos. Você pode contar uma história, produzir conteúdos. Claro que conforme você vai avançando as etapas da vida, estudando mais, aí você vai adquirindo equipamentos, câmera, gravador de áudio, que são, na verdade, acessórios para quem conta uma história. Tudo isso é acessório. Se você tem um bom contador de história, ele vai contar a história com a câmera do celular ou com a filmadora da mesma forma. Só que essa história, claro que vai ter qualidade diferente, vai ter qualidade de reprodução diferente, mas a qualidade de captação, a narrativa, ela vai ser de um modo diferente. Por falar no Bob, qual que vai ser o meu desafio, né? O nosso desafio dessa aula aí? A gente vai contar uma história para produzir nesses seguintes locais, né? O Facebook, que é o WhatsApp, o Instagram, o Twitter, um blog ou YouTube. No Facebook a gente já conta a história. Se você pegar a história da sua vida, ela está toda lá. A gente olha o Facebook desde que você entrou na rede social, postou a primeira foto, fez o primeiro comentário, essa história ela está lá dentro do Facebook, você tem a história anterior. O WhatsApp, então, ele dá fonte para várias histórias, né? Tem gente que começa casamento, termina casamento, começa a namorar, conquista, começa a estudar, troca informação, tudo pelo WhatsApp. O WhatsApp, então, ele é uma fonte riquíssima para várias histórias. O Instagram, que é através da fotografia você consegue contar várias histórias. Tem gente que inclusive faz isso, né? Coloca lá uma foto. Esse é o primeiro mês que eu comecei a namorar com tal pessoa, ou esse é o primeiro mês que eu fui para tal lugar, e aí conta a história da vida. O Twitter, que são textos curtos, né? Você consegue contar histórias de formas concisas, os blogs, e a gente tem o YouTube, que dá para contar histórias mais longas, e você tem o Google Podcasts, que hoje permite que você insira arquivos de áudio que podem ser apreendidos por várias pessoas. Qual que é o desafio dessa aula? Utilizando a hashtag, eu vou criar uma narrativa digital, uma história. Claro que é um desafio dentro da sua possibilidade. É uma obrigação? Não. É uma possibilidade da gente se conectar. É uma afirmação ali. Nós estamos conectados. Já que estamos conectados, que tal eu contar uma história curta? Tem que ser uma história breve, não pode ser longa. Para alguém.
Eu posso contar a história da minha vida, fazer uma narrativa, e aí eu vou utilizar quais tags? Centro de Mídia São Paulo, CMSP, tecnologia e inovação. E através disso, seus colegas de outras escolas que estão dentro desse estado, que é um estado quase que continental, um estado enorme, vão conseguir ver as suas histórias, vão conseguir ver as suas narrativas digitais. Pensando nessas narrativas digitais e nessa conexão, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Como começaria essa melhor história da vida de vocês? Qual que seria o melhor modelo para contar essa história? E qual que seria o formato? Lembrando que você pode contar essa história tanto por vídeo, quanto por fotografia, quanto por áudio, e você pode utilizar as redes sociais para postar e marcar essas histórias através dessas redes sociais. Muito legal, professor. Eu também acho que eu vou participar, vou produzir o meu vídeo, o meu áudio, com a minha narrativa. Acho que eu vou contar um pouco sobre essa experiência, né, do Centro de Mídias e como tem sido transformador para todos nós. Queria te agradecer pela aula, os estudantes gostaram muito, então colocaram no chat, também despertou, né, o desejo por várias outras áreas, por conhecer coisas diferentes, que a tecnologia sempre faz isso com a gente. Queria agradecer a vocês por esse tempo aqui, pela interação, e a gente se vê na próxima aula. Eu gostaria de agradecer também a sua presença, Naomi. A gente se conheceu hoje, né, graças ao Centro de Mídia, é uma história nova que eu tenho para contar, e aí faz parte da história da minha vida, mas eu gostaria de agradecer também aos estudantes que fazem parte da minha história de forma especial, né? Eu também tive uma professora, né, lá no 5º ano, chamada Vera, que ajudou a contar essa história da minha vida, né? Alguém que acreditou, alguém que confiou, alguém que pensou nos meus sonhos, nos meus anseios, e que possibilitou que posteriormente eu cursasse uma universidade, depois fizesse uma pós-graduação na área que eu gosto, e estou aqui como professor. Muito obrigado a vocês, até uma próxima aula, e um abraço profundo para vocês. E uma dica, não saiam de casa, por favor, fiquem em casa, contem suas histórias daí, dá para compartilhar, dá para atuar de forma distante, mas dá para vocês contarem essa história sem saírem de casa. Fiquem em casa, obrigado.